sou Paula Cá e hoje venho falar-vos das leituras que eu fiz em junho de 2022. Li muito menos do que li em maio, eu já sabia isso quando gravei as leituras de maio. Eu disse-vos que o mês de junho estava a ser um bocadinho parecido com o mês de abril e na realidade isso transformou-se na quantidade de livros que eu li. Eu só li 7 livros em junho, eu li 2 livros em papel, li um e-book, ouvi 4 audiobooks e no total eu só li 2.713 páginas. Não foi dos melhores meses, foi um mês um bocadinho cansativo. Depois o ano letivo terminou com uma visita de estudo, depois foi a parte da burocracia antes de vir para o Algarve. Portanto, foi tudo assim um bocadinho mais complicado, mais atribulado, especialmente a segunda quinzena de junho. Eu não tive muito tempo para ler e isso refletiu-se nas leituras. Também ouvi mais audiobooks por causa disso, porque aproveitava as viagens de carro para ouvir audiobooks, mas na realidade em casa não tinha assim muito tempo para ler. Também tive aí uma leitura de peso que me ocupou bastante tempo, mas sem mais demoras, até porque está imenso calor e eu quero ir dar já um mergulho. Eu vou-vos falar das leituras do mês de junho. Neste mês houve leituras de 3 estrelas, de 4 estrelas e só houve uma leitura de 5 estrelas. Não foi dos melhores meses em termos de páginas, em termos de livros e em termos de leituras, mas não me posso queixar, porque também na realidade de 3 estrelas só houve 3 livros e é desses livros que eu vos vou falar agora. Com 3 estrelas eu ouvi o audiobook The Maid. Eu descobri este livro na internet, já não sei muito bem se foi numa notícia ou se foi no Goodreads, sugestões do Goodreads, já não sei muito bem como é que eu descobri este livro, mas fiquei curiosa com a história e temos aqui a história de uma maid, de uma empregada de andares de um hotel de 5 estrelas em Nova York. E um dia ela, quando vai limpar uma das suítes do hotel, encontra um ricalhaço que estava nessa suíte morto. E então esta história fala-nos desta rapariga, desta empregada de andares, conta-nos a sua história pessoal, como é que ela era, que a avó tinha falecido há pouco tempo, e as influências também da avó na sua vida, como é que ela era em termos profissionais, e conta-nos também um bocadinho da investigação desta morte. Eu estava a gostar assim do livro, do audiobook, eu estava assim a gostar, mas depois o final, confesso que não foi daqueles finais que me convencesse. Tive assim uma sensação daquelas de, ok, pois então a pessoa que matou era esta, pois nunca lá chegaria. Por isso tive essa sensação que não havia demasiada informação para chegar a esta pessoa, ou se calhar havia, mas eu é que não a encontrei ao longo do audiobook, não sei, fiquei desiludida com o final, por isso acabei só por dar as 3 estrelas. Estava realmente a ser um livro que eu me estava a entreter bastante, mas depois o final não me convenceu, por isso eu não podia dar mais do que 3 estrelas. Outro audiobook de 3 estrelas, de Overnight Guest. Temos aqui a história de uma rapariga, a Wayley, que está em casa no meio de um temporal e à porta da sua casa aparece uma criança. E depois temos aqui muitos mistérios. Quem é esta criança? De onde é que ela apareceu? Porque é que a Wayley também está por ali naquela zona? Para nós vamos saber mais do passado desta senhora. Vamos perceber de onde é que veio aquela criança, o que é que tinha acontecido àquela criança. E até aqui muito bem, eu estava a gostar da história, estava a achar a história muito interessante, mas depois houve demasiadas coincidências que não achei nada verosímeis nesta história. Achei tudo, é o que eu digo, demasiadas coincidências que se calhar nós pensamos assim, uau, isto agora bate tudo certo e parece que é tudo muito bonito, e na realidade isso a mim não me convenceu. Por isso só lhe dei 3 estrelas, porque realmente achei que o final podia ser outro. Achei que tentar encaixar tudo ali muito bonitinho e muito certinho não funcionou nesta história. Acho que esta história merecia outro desenvolvimento. Não é que eu tenha aqui uma grande alma de escritora, mas não gostei do desenvolvimento desta história, por isso só lhe podia dar 3 estrelas. Outro audiobook de 3 estrelas, portanto isto foi o mês dos audiobooks de 3 estrelas, tirando um que teve 4, mas 4 audiobooks. 3 audiobooks com 3 estrelas, The Child in the Photo. Temos aqui a história de uma rapariga que um dia recebe em casa um recorte de um jornal, onde fala de uma criança que foi raptada. E ela olha para a fotografia da criança que foi raptada e vê que essa criança tem uma cicatriz muito parecida com a dela. E então, será que era ela? Será que ela foi raptada? Depois vai confrontar a mãe com essa situação. Será que ela era adotada? Será que ela era filha biológica de outra família? E vai tentar também descobrir
aquilo que está no seu passado e, entretanto, também lhe aparece à porta de casa uma pessoa que lhe diz que sabe o que aconteceu no seu passado e que sabe a sua história. Até aqui tudo bem, a história estava assim interessante, isto é giro, porque a criança raptada, será que é ela, será que não é, o que é que aconteceu, como é que se deu aquele rapto, em que circunstâncias, porque é que os pais consentiram aquilo, porque é que não lhe falaram nisso. Não sei, eu estava realmente muito curiosa com esta história, mas depois também o que aconteceu foi que o desenvolvimento e o final não me convenceram. Eu estava à espera assim de algo charan e não aconteceu esse charan, e achei que depois foi tudo assim por motivozinhos muito fúteis e tudo, não sei, sem grande interesse, não é? Sem aqueles finais que nós estamos à espera, que sejam assim estrondosos, aqueles twists, e depois eu achei que não houve nada disso e por isso juntou-se aos outros 2 audiobooks de 3 estrelas, porque realmente depois o desenvolvimento e o final não me convenceu, e no início eu até estava a gostar muito da história, como aconteceu com os outros 2 audiobooks. No início eu estou muito entusiasmada com a história e depois ela vai-se perdendo ao longo do livro e depois quando chega ao final, ok, foi isto, portanto 3 estrelas. E vou-vos falar agora dos livros de 4 estrelas. O primeiro livro que vos vou falar é Inquieta. Eu li a versão e-book. Eu estava muito curiosa com este livro por causa das avaliações que eu tinha visto, tanto no Instagram como no Goodreads. Estava mesmo muito curiosa. Muitas pessoas lhe deram 5 estrelas. E eu resolvi ler este livro e estava a gostar da história da Julieta, de 37 anos. Confesso que no início gostei menos, neste caso foi ao contrário. Eu comecei por não gostar assim tanto, não é? Gostei da história da Julieta mais no final do que propriamente no início. No início eu não estava assim muito convencida com o livro e achei logo que não lhe ia dar 5 estrelas. Não sei, houve aqui muitas partes para a frente e para trás, não sei, em termos de conversas, eu acho que a Julieta era sempre igual em todas as épocas em que apareceu a Julieta, o tipo de conversas que ela tinha com as outras pessoas eram sempre todas muito parecidas. Parecia que não havia evolução ao longo dos anos desta personagem. E depois sim, mais para a frente, eu achei esta Julieta mais interessante, achei esta história mais interessante. Acho que a história foca partes da saúde que devem ser mencionadas em livros e que devem ser faladas, porque é muito importante falar de saúde mental. E eu acho que nesse aspecto é muito importante ler livros como este por causa disso, por abordar temas de saúde mental, e eu acho que cada vez mais se deve falar de saúde mental pelo período em que vivemos, não é? Este pós-pandemia, em que muitas pessoas têm problemas mentais ou que descobriram que tinham problemas mentais ou que esses problemas mentais se agravaram. Por isso eu acho que é muito importante ler livros como este, mas como vos digo, o princípio não me cativou muito, apesar de eu estar a gostar de conhecer esta Julieta, mas este andar para a frente e para trás a mim não me convenceu muito. E depois já assim, a parte final em que nós estamos centrados no presente e naquilo que realmente está a acontecer à Julieta. Será que ela está a viver uma realidade que é real, ou é a sua realidade e não é propriamente uma realidade que as outras pessoas vivem que é real? Será que é a sua própria realidade e porque é que ela está a viver esta situação? Eu achei mesmo muito interessante, porque a Julieta tem 37 anos e é casada e tem o emprego que ela gostaria de ter. Portanto, o que é que veio aqui a mudar a vida que parecia perfeita da Julieta? Por isso a parte final, sim, a mim conquistou-me, e se levou-me para as 4 estrelas não podia levar para as 5, porque no início andei ali um bocado perdida, andei a achar que alguns capítulos se calhar não faziam muito sentido. Como vos digo, a Julieta ao longo dos anos parecia-me sempre igual. Não achei que ela tivesse tido a maturidade de crescer ao longo dos anos, por isso não lhe dei as 5 estrelas, mas sim gostei da leitura e, como vos digo, aborda temas de saúde mental, e eu acho que isso é muito importante também, que a ficção aborde estes temas e que nos alerte para estes problemas que andam por aí. Para muitas pessoas que têm problemas de saúde mental e que nós às vezes se calhar não percebemos, e se calhar devemos estar mais alerta para certos sinais. Por isso eu gostei desta leitura. Também de 4 estrelas, um audiobook If You Tell. Temos aqui a história de uma mulher que depois teve 3 filhas de 3 pais diferentes, de relações também que não funcionaram, mas uma mulher que é completamente maquiavélica. Esta história é uma história de true crime, portanto eu não acredito que vá dar grandes spoilers, porque esta história aconteceu. Eu não sabia, não conhecia nada sobre esta história, mas esta história é real. E temos aqui um livro de true crime, de não ficção, e logo aí eu fiquei muito entusiasmada para ler ou para ouvir este audiobook, por ser uma história de não ficção, de true crime, que eu gosto tanto de ver documentários de true crime.
mas eu achava que ia dar 5 estrelas por ser exatamente desta temática, por eu gostar muito de True Crime, mas o que é que aconteceu? Eu não gostei da forma como a história estava contada. Portanto, esta senhora é completamente maquiavélica, comete atrocidades na sua casa dos horrores. Aquelas 3 crianças são submetidas a um ambiente completamente terrorífico, vítimas de maus tratos e ver a mãe fazer tudo o que há de mais cruel. Mas depois, a forma como a história está contada, não gostei nada da forma como a história está contada. Às vezes é demasiado repetitiva, às vezes é um bocado aborrecida. E eu que estava à espera que fosse uma espécie assim de documentário, de ser assim uma espécie de documentário na minha cabeça, às tantas eu andava um bocado farta da história e queria que aquilo avançasse mais e queria saber mais e parecia que andávamos sempre no mesmo e depois senti que não houve assim algumas respostas que eu estava à espera e por isso não funcionou muito bem na minha cabeça para este tipo de livros. Não é que tenha sido mau, foi um livro de 4 estrelas, mas não conseguiu chegar às 5, porque apesar de eu ter gostado da história, que é uma história horrível, mas de eu ter gostado de saber mais sobre esta história, não da história em si, não da senhora em si, mas por eu ter gostado de saber mais desta história, eu dou-lhe 4 estrelas, mas não lhe posso dar 5 estrelas porque realmente a forma como este livro está contado não funcionou para mim. Não gostei nada dessa parte da escrita e de como a história nos é apresentada, por isso gostei de saber mais, gostei de conhecer esta senhora completamente apanhada do juízo, que também tem um problema de saúde mental muito grave e que fez atrocidades a uma data de gente, mas depois, cá não me convenceu a maneira como este senhor escreveu este livro, não me agradou nada, não foi um livro que eu conseguisse ver na minha cabeça como um documentário, portanto só 4 estrelas. E o último livro de 4 estrelas do que vos vou falar é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Foi o primeiro livro que eu li deste autor, estava mesmo muito curiosa com este livro, que já tinha visto opiniões muito boas. E depois está aqui uma frase também muito interessante: há algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Então, temos aqui um senhor que morreu e que decide escrever as suas memórias. Portanto, logo aqui temos assim uma história um bocadinho estranha, não é? Como é que alguém vai escrever as memórias depois de ter morrido? Mas eu gostei da história, gostei de conhecer este Brás Cubas, que é assim um homem que não tem assim propriamente nada de muito interessante. Não tem assim uma vida excepcional, que tivesse imensas coisas para contar. Temos aqui assim uns capítulos, às vezes se calhar um bocado estranhos, de agora não tenho nada para dizer, não sei o que é que vou dizer, coisas assim. Há muita interação do escritor com o leitor e eu gostei dessa parte. Fez-me lembrar o Júlio Diniz, não é? Quando tem aquela interação muito próxima com o leitor. Eu gostei muito dessa parte, mas depois confesso que não me arrebatou para as 5 estrelas. Gostei da escrita, gostei da ideia, gostei da história por não ser assim uma história assim super fascinante, por ser uma história simples, mas depois, não sei, senti que faltou aqui qualquer coisa que me arrebatasse mesmo para as 5 estrelas e que eu achasse realmente este livro genial. Eu gostei muito, gostei da escrita, gostei da maneira como o livro está escrito, da interação com o leitor, gostei de conhecer este Brás Cubas, mas depois, não sei, faltou aqui um bocadinho que me levasse a achar este livro genial e por isso só levou as 4 estrelas, mas fiquei com a imensa vontade de voltar a ler livros de Machado de Assis. Portanto, tenho que voltar aqui a este universo deste escritor, porque gostei mesmo muito da escrita e quero ler mais deste escritor, por isso é a parte boa, apesar de não ter chegado às 5 estrelas, chegou a um nível em que eu quero ler mais deste escritor, portanto são umas 4 estrelas muito consistentes e se calhar faltou assim só um bocadinho assim para chegar às 5 estrelas, mas realmente foi uma excelente leitura. E acho que não vos vou dar nenhuma surpresa ao dizer que o livro de 5 estrelas deste mês, do mês de junho, foi A World Undone, The Story of the Great War, 1914 to 1918. Este livro faz parte do meu projeto de leituras das guerras do século XX. E foi o primeiro livro que eu li, entretanto já terminei também o livro do mês de julho, mas isso depois falarei sobre isso no vídeo quando falar das leituras do mês de julho. Mas agora vou falar deste livrinho, das leituras do mês de junho. Temos aqui um livro sobre a Primeira Guerra Mundial, um livro que me demorou algum tempo a ser lido, é o Belo do Calhamaçozito, portanto demorou algum tempo. Estes livros de não ficção, com dados históricos, imensos dados históricos, demoram o seu tempo a ser lidos, portanto eu tive que me dedicar aqui muito tempo
ao livro da Primeira Guerra Mundial e também se calhar por isso é que eu li menos no mês de junho, mas foi uma leitura de 5 estrelas, uma leitura deliciosa, eu aprendi imenso. Nós começamos aqui com a história do assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, eu não gosto nada de Francisco Fernando em português, do Franz Ferdinand em Sarajevo, em 1914, a 28 de junho, se não me engano, de 1914. Portanto, e isto vai disputar a Primeira Guerra Mundial e depois temos aqui a evolução dessa Primeira Guerra Mundial e as batalhas e a descrição das batalhas. Eu sei que para muitas pessoas, se calhar, isto é uma coisa demasiado aborrecida, para mim não é. Eu adoro tudo o que tem a ver com temas bélicos e com guerras, portanto eu adoro descrições de batalhas. Foi das partes que eu mais gostei, se calhar, no Guerra e Paz. Por isso, gostei imenso deste livro, da maneira como ele está contado. Portanto, temos aqui a evolução da Primeira Guerra Mundial e ao longo dos vários capítulos, começando com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, mas depois também é muito curioso porque depois de cada capítulo onde o autor nos descreve as batalhas e como é que a guerra ia evoluindo, nós temos capítulos extra com informação extra e achei esses capítulos muito informativos e muito interessantes. Por exemplo, vou procurar aqui algum capítulo. Por exemplo, também temos aqui fotografias, vamos tendo fotografias ao longo do livro, eu achei isto muito interessante. Portanto, a batalha no mar, ele chamou esses capítulos background, portanto nós temos aqui um envolvimento, não é? Tudo aquilo que está por trás, Maquinaria da Morte, temos aqui também a falar do Lawrence da Arábia, um deles, os comandantes franceses, portanto nós temos sempre aqui, pois temos aqui várias fotografias ao longo do livro, portanto, nós temos sempre aqui um capítulo de background, depois daquele capítulo sobre a guerra, sobre a batalha, temos aqui um capítulo de background que nos dá aqui este envolvimento e que nos fala, por exemplo, também falou aqui num dos czares, por isso essa parte é muito interessante, porque nós ficamos a saber tudo aquilo que estava à volta desta Primeira Guerra Mundial e que se calhar não fazia sentido ser contado dentro do próprio capítulo, portanto tem um capítulo à parte para falar de determinados temas e especificar determinados temas dentro da Primeira Guerra Mundial ou dentro destes anos da Primeira Guerra Mundial. E eu achei isso realmente interessante. Foi uma leitura de 5 estrelas, mas 5 estrelas consistentes. Eu já sabia que ia ser uma leitura de 5 estrelas, por isso é que eu criei este projeto pessoal para saber mais sobre estas guerras do século XX, porque eu já sabia que me ia deliciar a ler cada um destes livros que eu escolhi para este projeto. Por isso, o resultado só podia ser um livro de 5 estrelas, um livro que me entusiasmou, um livro que me levou algum tempo a ler, mas que eu deliciei cada página que li, cada coisa que aprendi. Realmente foi uma leitura fascinante, uma leitura de grandes aprendizagens e eu cada vez mais valorizo estas leituras de não ficção, estas leituras de aprendizagens, porque ler pode ser um prazer, mas também pode ser um prazer e uma aprendizagem ao mesmo tempo. Por isso eu gostei mesmo muito desta leitura e gostei de começar este projeto com o pé direito, de conseguir ler o livro do mês de junho, no mês de junho, e estar com este entusiasmo ainda, estar super animada, e já li 2 dos 5 livros, por isso este projeto está a correr muito bem. Eu estou a gostar muito desta ideia que eu tive e de me estar aqui a ler esta história toda do século XX, já que eu sou apaixonada pelo século XX, de estar a ler aqui este ambiente todo do século XX. Portanto, já vou em 1939, em setembro vou pegar no da Segunda Guerra Mundial, portanto eu estou mesmo muito entusiasmada e realmente este livro foi tudo aquilo que eu esperava. Foi realmente um livro de 5 estrelas e eu já estava à espera que fosse um livro de 5 estrelas. E foi assim o meu mês de junho. Não foi um mês brilhante, mas também não posso dizer que tenha sido assim um mês terrível, não foi muito bom, de acordo com aquilo que eu costumo ler, mas pronto, meses melhores virão. Foi assim que eu terminei o primeiro semestre de 2022, com muito trabalho e pouca disponibilidade para ler, portanto foi o que se pôde arranjar, mas não posso dizer que as leituras tenham sido todas más, porque só houve 3 leituras de 3 estrelas e depois houve 3 de 4 e uma de 5, portanto o balanço é positivo. Digam-me nos comentários se o vosso mês de junho foi assim como o meu, ou se foi um mês excelente, ou se terminaram em grande o primeiro semestre de 2022. E não havendo mais nada para vos contar, eu vou-me despedir porque já estou cheia de calor e estou desejosa de ir para a praia, por isso vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!